Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. E na aula de hoje nós vamos entender a Sociologia como ciência. Nós vimos em nossa aula anterior a diferença entre senso comum e o conhecimento científico. Nós sabemos que falar da sociedade, pode partir de um senso comum. Muitas pessoas falam como as pessoas vivem, como as pessoas se relacionam, porém a sociologia ela é uma ciência que vai nos ajudar a trazer para o conhecimento científico as informações sobre a sociedade. Então vem comigo que hoje nós vamos conhecer melhor essa ciência tão maravilhosa, tão maneira, e hoje vamos entendê-la. Bom, vamos lá. Primeiro vamos separar as ciências em ciências exatas das ciências humanas. Se vocês estiverem observando aqui, existem muitas diferenças entre as exatas e as humanas. Você que está aí assistindo esse vídeo, é de exatas ou é de humanas? Você curte mais uma conta? Você curte mais uma fórmula? Você curte mais uma parada meio, um jogo mais complicado, de raciocínio lógico, uma informática, uma técnica, de computação? Ou você é da galera de humanas, que busca mais, talvez, uma reflexão sobre algumas coisas, que gosta muito de escrever sobre alguma coisa, que gosta muito de ler algum texto, talvez você tenha, um domínio mais artístico para alguma coisa. E aí, você é de exatas ou você é de humanas? Pois é. Vamos pensar a sociologia? A sociologia que eu falei, que estuda a sociedade, será que ela é uma ciência exata ou uma ciência humana? Pois é, se ela lida com a sociedade, se ela lida com as nossas relações sociais, nós classificamos a sociologia como uma ciência humana, que vai trazer a reflexão da nossa sociedade a partir de teóricos, teorias, textos e várias outras contribuições, conceitos e temas para refletir sobre a nossa sociedade. Então, para começar, ciência humana, sociologia, junto com a geografia, junto com a história, junto com a filosofia, é uma ciência humana. Mas o que a sociologia afinal estuda, Você faz o que mesmo, meu bem? Você deve estar se perguntando, professor, você explica aí a sociologia e tal, mas o que ela estuda de fato? Ela estuda a sociedade só por ela mesma? Ela olha para a sociedade e fala assim, a sociedade é assim, ponto e acabou? Será que ela avalia as transformações que essa sociedade tem? Será que ela avalia, será que ela pensa a sociedade através do tempo, a sociedade de antes e a sociedade de hoje, Como será que ela observa a sociedade? Vamos observar aqui essa historinha, gosto muito dessa tirinha. A gente tem um cara lá de boas, andando na rua e tal, e aí ele encontra um óculos. Quando ele pega esses óculos, ele segura, observa, e aí ele decide colocar. Quando ele coloca os óculos, ele tem uma outra visão. O espaço onde ele estava mudou. Ele já não está vendo mais o que ele estava vendo antes. Antes ele via os prédios, agora está vendo as florestas. No primeiro momento, ele se assusta e aí ele tira. Mas aí depois, ele para, observa os óculos e volta a colocar. E começa a ver, mais uma vez, aquele novo espaço, aquela nova paisagem, aquela nova configuração. Vamos refletir sobre isso? Primeiro, nós podemos ser comparados ao personagem da história em quadrinhos? Será que nós também fazemos isso? Não estou falando se você usa óculos ou não. Mas vamos refletir até mesmo se você usa óculos. Você que usa óculos, possivelmente, se eu perguntar para você por que você usa óculos, você vai me responder para enxergar melhor. Agora nós, de forma geral, independente se usa óculos, lente ou não, como nós enxergamos a nossa sociedade? Através de que nós enxergamos? Quando nós vemos, por exemplo, Big Brother, Tá na moda e todo mundo falando e tal. Quando a gente vê o Big Brother, a gente tem uma visão de como as pessoas são. Mas não é uma visão diferente, uma vez que estão todas confinadas dentro de uma casa e nós estamos vendo através da televisão? Vamos pegar isso? Vamos refletir. Quais as lentes que utilizamos para interpretar o mundo à nossa volta?
Lá na história em quadrinhos, o cara bota um óculos e ele começa a interpretar de uma maneira diferente o mundo à sua volta. Agora, através de que nós vemos o mundo? Quando a gente olha, por exemplo, passa por uma região em que tem umas crianças brincando no meio do lixo na pobreza, nós vimos aquilo a partir de qual perspectiva? De uma forma indiferente ou a gente começa a fazer uma crítica sobre aquilo? A gente começa a se perguntar por que aquelas crianças estão ali enquanto outras estão em condições melhores que elas? Pois é. Agora, há diferentes pontos de vista sobre uma mesma realidade? Você vai olhar aquela situação que eu acabei de mencionar e um colega seu vai olhar também e os dois vão ter a mesma opinião, a mesma construção sobre aquilo? Por exemplo, a vacina, né? Que agora entra muito aí em debate por conta do Covid, por conta da pandemia. Você acredita que a vacina é eficaz? Tem muita gente que não acredita. Você tem um ponto de vista, nós vimos isso na nossa aula passada. Existem opiniões, mas existe também uma construção científica sobre aquilo. Agora, na nossa sociedade, todos nós temos os mesmos pontos de vista ou temos perspectivas diferentes sobre isso? Pois é, a partir dessa historinha é que nós pensamos na sociologia. Pensamos na sociologia a partir de 3 pontos principais. Primeiro, a sociologia é uma ciência social que estuda a sociedade por meio do comportamento humano. A sociologia vai nos ajudar a entender como que a sociedade funciona e como é o comportamento humano dentro dessa sociedade. De ontem, de hoje e projetando um futuro. Segundo ponto, a sociologia ela busca compreender as formas de interação que temos uns com os outros. Não é a psicologia que vai observar apenas a nossa mente e o que nós sentimos com a gente ou com os outros. A sociologia ela interpreta a nossa interação em sociedade, nossa interação social, a nossa relação com os outros, sejam nossos familiares, sejam nossos amigos, seja na escola, seja no trabalho. A sociologia ela se preocupa com essa interação, as formas de interação. E é o olhar geográfico, o olhar sociológico, né? Olha eu pensando na minha aula de geografia. O olhar sociológico, tá? Que é o nosso ponto 3, nos ajuda a observar o mundo à nossa volta sob um novo ângulo. Volta lá na historinha. Olha aqui, ó, o cara pega o óculos, bota o óculos e vê uma outra perspectiva. Ele vê aquela realidade sob um outro ângulo. Imagine que esses óculos seria o olhar sociológico, o olhar que permite uma visão diferente do mundo, da nossa sociedade. Então, a sociologia ela vai tentar trazer pra gente uma nova visão de mundo, uma nova visão de sociedade. Quando ela surge? Quando ela de fato se torna uma ciência? Pois é, a sociologia ela vai ter 2 grandes eventos marcantes para a sua formação. O primeiro é a Revolução Francesa, né, em 1789. E a segunda é a Revolução Industrial no século XVIII, né, entre os anos 1780 e 1860. Vamos lá. Primeiro, revolução. Toda vez que eu falo em revolução, eu estou falando em mudança. Uma mudança de perspectiva, uma mudança estrutural, uma mudança de alguma coisa que estava acontecendo, uma mudança de alguma coisa que não estava bom, mas precisa melhorar. Então, quando a gente tem tanto a Revolução Francesa, que vai falar sobre fraternidade, igualdade, liberdade, quanto a Revolução Industrial, que vai mudar totalmente a forma de produzir itens, né, que antes era feito de uma forma muito mais arcaica, muito mais artesanal, depois de a utilização de máquinas para a produção, e o homem trabalhando nessas máquinas, muitos teóricos, muitos cientistas começam a perceber grandes mudanças na sociedade. Uma busca por essa liberdade, uma busca pela igualdade, uma busca pela fraternidade, vindas lá da Revolução Francesa, e uma nova forma de se relacionar em sociedade através da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa a mostrar, por exemplo, a desigualdade, a pobreza, a riqueza. Então, são fatores sociais, são mudanças de valores, normas, hábitos, política, economia, ou seja, uma mudança de vida em sociedade a partir desses 2 grandes eventos que a sociologia começa a observar e a falar, peraí, a gente precisa estudar isso, a gente precisa compreender melhor isso. Bom,
Obviamente que a gente vai ter ao longo de sua história grandes sociólogos, grandes teóricos, grandes autores que contribuem para toda essa construção da sociedade, mas nós vamos ter aqui que é o chamado tripé da sociologia, que são 3 grandes teóricos, que são a base para a gente entender grandes conceitos sociológicos. Seria Karl Marx, Weber e Émile Durkheim. Esses são 3 nomezinhos que nós vamos ouvir nas nossas próximas aulas. Sempre que eu me referenciar a eles, eu vou fazer questão de falar, porque são autores importantes que, dentro da sociologia, nos ajudam a refletir sobre a nossa sociedade. Uma dessas reflexões é a reflexão feita por Émile Durkheim sobre os fatos sociais. O Durkheim, ele diz que os fatos sociais são o objeto de estudo da sociologia. A história, por exemplo, estuda o tempo. A geografia estuda o espaço geográfico. Para ele, a sociologia estuda os fatos sociais, que são os nossos comportamentos do nosso cotidiano que mostram a nossa interação em sociedade. Então, fatos sociais são comportamentos simples do cotidiano, são respeitados e têm poder real sobre o indivíduo. Os fatos sociais acabam tendo um poder sobre a gente e na nossa vida em sociedade. Quer ver um exemplo? Vamos conhecer as suas 3 principais características. Primeiro, coercitividade. O que isso quer dizer? Que palavra é essa? Quer dizer que os fatos sociais exercem uma força que obriga, entre aspas, o indivíduo a agir de determinada forma. Nós vivemos em sociedade de acordo com certas normas, de acordo com certas regras. Por exemplo, se você andar pelado por aí, você vai ver que você está pagando um mico e fugindo de uma norma social em que todos nós temos que vestir roupas. É uma norma social, é um fato social de coercitividade, ou seja, que nos obriga, entre aspas, tá, a agir de determinada forma em sociedade. Você sabe que você deve ir para a escola de uniforme. Você sabe que você deve andar na rua com roupas, por exemplo. Claro que isso vai variar de acordo com cada cultura. Tem cultura, por exemplo, que é mais livre em relação a isso, anda com menos roupa. Em compensação, tem outra que as mulheres têm que andar de burca, por exemplo. Aqui a gente tem a cena de um filme chamado Nu, lá na Netflix, e o cara tá lá e ele fica nu, sem roupa, e a gente vê as confusões que são causadas só pelo fato de ele estar sem roupa. Ou seja, é uma norma que obriga a gente a agir dessa forma, de andar de roupa. Isso é só um exemplo. Uma outra característica dos fatos sociais é a sua exterioridade. Que quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada com suas leis e seus padrões. Ou seja, o que a gente vive em sociedade é exterior a gente. Quando a gente nasce, essas informações, essas características já existem. Essas leis não dependem da gente. Não somos nós, ao nascer, que criamos nossas próprias leis. Pelo contrário, as leis elas já são pré-existentes. Por exemplo, leis de trânsito. Você, quando é criança, seus pais ensinam vocês a andar na rua com cuidado, com cautela e respeitar, por exemplo, a faixa de pedestre. Ou seja, são leis que não foram seus pais que criaram, que não foi você quem criou a nascer. São leis que são exteriores a você. São normas sociais, são fatos sociais exteriores a você. E por fim, a genialidade. Você não é o último biscoito do pacote. Pelo contrário, os fatos sociais, essas leis, essas normas de andar vestido, de respeitar a lei de trânsito, de não cometer crimes, são fatos coletivos, ou seja, gerais. Não é só para você, meu bem, é para todo mundo. Ou seja, não existe para um único indivíduo, é para a sociedade como um todo. Beleza? Tranquilo? Essas então são as três características principais dos fatos sociais, que são, né, o exemplo, ou melhor, o objeto de estudo da sociologia. Agora, aí na plataforma, eu gostaria que vocês colocassem para mim outros exemplos de fatos sociais. Que exemplos você consegue lembrar aí? Exemplos coercitivos, exteriores e gerais para a sociedade. Que tipo de normas existem
a nossa sociedade, que quando a gente nasce, a gente já passa a viver dentro delas e que podem ser estudados na sociologia. Então, a atividade de hoje, escrever exemplos de fatos sociais. Beleza? Tranquilo? Show? Bom, para finalizar, eu gostaria de refletir essa tirinha que eu acho muito importante, muito interessante. A menina está lá lendo o livro e ela fala: a filosofia pode ensinar a questionar. A história pode ensinar com o passado. E a sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. E para alguns isso é extremamente temeroso. Queria que vocês refletissem sobre essa tirinha e pensassem a importância da gente entender a nossa sociedade, a importância da sociologia para a gente entender as desigualdades, os problemas, a falta de humanidade que existe para uns com os outros. Então a sociologia, ao passo em que ela nos ajuda a entender a sociedade, nos ajuda a perceber a nossa relação com o outro e construir uma sociedade melhor. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Não deixem de fazer lá o trabalho sobre os fatos sociais e espero vocês na nossa próxima aula. Um abraço a todos, fica com Deus.